Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 29 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Câncer de mama. Um projeto de lei que tramita no Senado quer garantir às mulheres o direito a uma cirurgia plástica. Alienação parental. Tentar manipular ou afastar as crianças do ex-companheiro é proibido por lei. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente entre as mulheres. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde fez mais de 13 mil cirurgias para retirar os seios de pacientes com a doença, Cláudia. Mas apenas uma de cada 10 reconstruiu a mama. Um projeto de lei que tramita no Senado quer garantir a elas também o direito a uma cirurgia plástica. Por causa de um câncer, Terezinha teve de retirar um seio há 15 anos. Mas a professora diz que só conseguiu fazer uma cirurgia plástica para a reconstrução da mama 6 anos depois. Era como se uma parte de mim, de eu ser feminina, entendeu? Assim, da feminilidade mesmo, tinha ido embora, sabe? É como se você tivesse perdido uma parte de você, né? Mas que era muito importante para mim. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres no Brasil. A estimativa do Ministério da Saúde é de que sejam registrados mais de 52 mil novos casos da doença este ano. No ano passado, o SUS realizou mais de 13 mil cirurgias de mastectomia, que é a retirada do seio. Reconstruir a mama é a forma que muitas mulheres encontram para recuperar a autoestima. A cirurgia de reconstrução dos seios já é feita gratuitamente pelo SUS e pelos planos de saúde para as mulheres que tiveram câncer de mama. Mas o tempo de espera pode ser longo. Por isso, um projeto de lei que tramita no Senado determina que ela seja feita imediatamente depois da mastectomia. O projeto, apresentado em 2008 e já aprovado pela Câmara dos Deputados, precisa ainda ser avaliado pela Comissão de Assuntos Sociais e levado à votação no Senado. Se aprovado, segue para a sanção presidencial. Hoje, cerca de 1.300 cirurgias de plástica mamária reconstrutiva são feitas pelo SUS a cada ano. Com a nova lei, nenhuma paciente teria de esperar. Você evita que a paciente conviva com a ausência da mama, que é devastador para qualquer mulher. Você ter que passar um período sem mama para depois iniciar o processo da reconstrução mamária. A psoríase é uma doença não contagiosa que produz lesões na pele e atinge cerca de 2% da população mundial. Não tem cura e o tratamento com medicamentos biológicos ainda não está autorizado pelo Ministério da Saúde. Uma doença de pele crônica e inflamatória. Em 30% dos pacientes, a causa da psoríase é genética, mas fatores como cigarro, bebida alcoólica, estresse e infecções podem desencadear as lesões avermelhadas que provocam a descamação, principalmente nos joelhos, cotovelos e no couro cabeludo. Não há uma estimativa oficial sobre a doença no Brasil, mas o que se sabe é que a psoríase atinge entre 2% e 3% da população mundial. Afeta igualmente homens e mulheres, e quase sempre pessoas de pele branca. Ao contrário do que muita gente pensa, a psoríase não é contagiosa e não tem cura. Mas 80% dos casos são considerados leves e moderados. Podem ser controlados apenas com medicação local, exposição ao sol e hidratação da pele. A fototerapia também apresenta bons resultados. Somente em quadros muito raros e específicos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso dos chamados medicamentos biológicos, que são mais potentes e desenvolvidos com tecnologia de última geração. Mas o Ministério da Saúde ainda não liberou esses remédios para o combate à psoríase, por avaliar que no caso desta doença há risco de infecções e efeitos colaterais. Este médico concorda que os biológicos não devem ser usados indiscriminadamente, defende regras e critérios para receitá-los, mas diz que estudos científicos já comprovam que há segurança e melhoria na qualidade de vida do paciente. Existe, logicamente, um risco de infecção, um risco de aumento de malignidade, só que isso a gente sabe que se fizer com todo cuidado, o paciente sendo bem acompanhado, esse risco não é tão grande. É tão grande quanto os tratamentos tradicionais. Outro agravante é que os medicamentos biológicos custam muito caro. Esta aposentada entrou na Justiça em 2008 para garantir acesso gratuito ao remédio.
Conseguiu. Faz exames de 3 em 3 meses para monitorar o quadro e diz que só teve melhoras. Ela precisa de 2 caixas por mês, cada uma com apenas 4 ampolas. E conta que se não fosse isso... Eu estaria com o corpo todo tomado e presa dentro de casa, porque a discriminação é muito grande sobre ainda a psoríase. Não teria como pagar? Nunca, nunca. Com o salário que eu ganho, como é que eu poderia pagar R$ 8.500 por mês? Olha só, tentar manipular ou afastar as crianças do ex-companheiro é proibido por lei no Brasil. A prática é a chamada alienação parental. Este pai não vê a filha pessoalmente há 8 anos. Ele conta que a ex-mulher fez de tudo para afastá-lo da filha. A ex chegou a acusá-lo de sequestro. As proibições começaram depois da separação há 15 anos. Os contatos começaram a se distanciar. As ligações que eu fazia, ela já não podia atender, a mãe não deixava que ela atendesse. As redes sociais que eu tinha contato com ela, acabei sendo bloqueado. A filha, hoje com 17 anos, vive no interior de São Paulo. Atitudes como esta têm nome. A alienação parental acontece quando o pai ou a mãe tenta afastar o filho do convívio de um deles. Essa influência pode fazer com que a criança passe a recusar ou até mesmo odiar um dos genitores. O Brasil é o único país que tem uma lei criada em 2010 para proibir essa prática. Esta advogada, especialista em direito de família, explica que há vários níveis de manipulação por parte dos pais. Independentemente da gravidade do caso, para todos há uma punição. O simples ato de afastar a criança do outro genitor, impedir visita, impedir contato, falar mal, a lei traz uma série de atos que são considerados potenciais para causar a síndrome. E a lei ela visa já intervir quando o ato começa a aparecer. No documentário A Morte Inventada, histórias como a das irmãs Carla e Daniela mostram o lado das crianças que sofrem com a alienação parental. Eles só se falavam mal dele, ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Carla Mendes lembra que a mãe marcava encontros dela e da irmã com o pai, só que não avisava o ex-marido. Ou seja, eles nunca se viam. A partir daí, foram se sentindo abandonadas, algo que se transformou em raiva e decepção. Só depois de 19 anos, retomaram contato com o pai e a verdade foi esclarecida. Você percebe que sua vida é uma mentira, você fica pensando, poxa, se sua mãe foi capaz de mentir para você em coisas tão importantes, imagina as outras pessoas. Quanto antes a alienação parental for inibida, menores serão as consequências para o comportamento da criança na vida adulta. Essa criança pode vir a desenvolver dificuldades de relacionamento, amoroso inclusive. Quanto mais persistente for essa alienação parental, ou quanto maior for a agressividade entre os adultos, a manifestação da criança tende a ser mais exacerbada. Numa relação onde todos perdem, quem vive a dor da separação não desiste de voltar a conviver com o filho. Mas ainda tenho a esperança de que com a maioridade dela, com o amadurecimento, com o passar do tempo, eu consiga dialogar com a minha filha e chegar a um ponto de que não é questão de culpados mais. Vamos tentar viver a partir daqui em diante, como pai e filho. Futebol, basquete, handebol, voleibol. Um projeto estimula os pequenos a montarem sobre pôneis. De forma descontraída, as crianças trabalham a coordenação motora e se divertem nas aulas. Ágil e extremamente dócil. O pônei, esse pequeno cavalo que chega no máximo a medir 1,10 m de altura, está fazendo a alegria das crianças, que com apenas 1 ano e meio de idade já tem aulas de hipismo. Parece prematuro, mas na Europa a iniciação nesse esporte é muito comum. Para se ter uma ideia, 85% dos cavaleiros que disputaram a Olimpíada de Londres começaram a equitação utilizando pôneis. A treinadora belga Françoise Denis
é responsável pelo projeto Pônei Clube Brasil. Há 7 anos morando no país, ela tenta criar uma nova geração de cavaleiros e amazonas, começando um trabalho de interação entre o animal e as crianças. Olha para frente, muito bom! As crianças começavam a montar com 8 anos, porque não tinha tamanho para aprender para montar em cima do cavalo. Era um perigo. Com o Pônei Clube, a gente abriu uma possibilidade deles montar a partir de 18 meses. Tiago é cavaleiro. Está levando a pequena Maria Eduarda para conhecer os pôneis. Aos poucos, ela vai se adaptando aos animais. Logo, logo, vai estar trotando. Ela adora, ela vê os pôneis, ela quer montar, pede para ir até os pôneis. Você incentiva muito as crianças, dá confiança principalmente, né? Elas podem brincar, tudo passa a ser uma diversão. Isso daí encaminha para que depois elas possam desenvolver no esporte. A criança pode estar um pouquinho ativa, hiperativa até temos, e ele tem que se acalmar, que ele tem consciência que quando ele está muito nervoso ele não vai obter nada do pônei. Ao contrário, quando a criança é muito tímida ou fechada, ele vai ter que firmar personalidade, porque senão também não vai obter o que ele precisa. O objetivo parece estar sendo alcançado. Basta ver a alegria estampada no rostinho de cada criança. E ninguém quer parar de cavalgar, a não ser para tomar aquela mamadeira, né, Júlia? O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.